Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde nós respondemos as suas perguntas. E eu sou o professor Yuri Motoyama, estou aqui para tirar suas curiosidades que envolvem ciência, treinamento e saúde. Antes de continuar, eu quero deixar um recado que o Drops agora, ele tem um feed próprio. Se você escrever Drops 4 de 15, do jeito que tá lá 4 de 15 no podcast mesmo, você vai achar no Spotify, no Apple Podcast, em qualquer lugar, você vai achar um podcast separado que só tem os Drops. Por que eu separei os Drops? Como ele é um podcast mais curto, né, em torno aí de 15, 20 minutos, e ele só responde perguntas relacionadas a treinamento para as pessoas que têm interesse específico nesse tema, para quem às vezes até nem é da área da educação física, só quer tirar dúvidas, saber sobre exercício, você pode assinar esse feed e aí uma vez por mês, ou às vezes até 2 vezes por mês, você vai ter lá no seu feed uma perguntinha sendo respondida, ou às vezes até a sua pergunta, se você me enviar, você pode também ter a sua pergunta respondida aqui no podcast, certo? Então, você pode assinar o Drops em um feed separado. Se você não curte o formato do programa do 4 de 15, onde a gente entrevista os pesquisadores e tudo mais, você pode assinar o feed separadamente. Agora, se você já tem o feed assinado do 4 de 15, provavelmente por onde você está ouvindo até esse podcast, aí vai sair tudo lá. Sai o Drops, sai o nosso podcast tradicional, aí você vai ouvir tudo lá no feed geral do 4 de 15. Então no Drops de hoje, que agora já estou com a minha voz um pouco mais recuperada da gripe, nós vamos falar sobre uma postagem da minha querida fisioterapeuta Rita Martins. E ela fez uma postagem muito interessante que me deu a ideia deste Drops aqui, que ela tava correndo na esteira e ela fez um comentário: eu fiz o treino lá no meu ritmo. E tem muitas pessoas que elas fazem o treinamento aeróbio no seu próprio ritmo, sem um professor falar, corre tantos quilômetros por hora, ou faz um tiro de tanto, um tiro de mais leve, né? Às vezes a pessoa vai na praia e aí ela corre e ela não tem lá o velocímetro lá da esteira pra saber quanto que ela tá correndo, né? E às vezes tá correndo sozinha, não tem ninguém falando lá acelera ou desacelera, ou até na academia mesmo, né? A pessoa vai lá, quantas pessoas eu vejo na academia que sobem na esteira, liga a esteira e faz a corridinha dela lá na velocidade, às vezes que ela mesma selecionou. Então, nós vamos ver agora o que as pesquisas têm a dizer sobre isso. Será que isso aí dá resultado? Será que não dá? Então, vamos embora! Em primeiro lugar, nas pesquisas, quando a gente vai procurar artigos sobre esse tema, eles chamam isso que eu acabei de dizer de exercício com intensidade autorregulada ou autoselecionada, que é a pessoa escolher a velocidade ou intensidade que ela vai fazer o treinamento aeróbio. Hoje vamos falar só de treinamento aeróbio, tá? Eles avaliam muito, dentro desse tipo de treinamento, uma escala de afeto. Vou explicar a escala aqui antes, ela é bem simples, mas vocês vão ver que ela vai estar envolvida em todo o resto da explicação aqui. O que é a escala de afeto? Ela vai avaliar o quão prazeroso ou desprazeroso é uma atividade, tá? Então, a escala de afeto, ela é uma escala que tem um númerozinho que vai de -5 até +5, sendo -5 uma sensação muito mal, muito ruim, e o +5 uma sensação muito positiva ou muito boa. Então, é uma escala utilizada para avaliar o prazer ou o desprazer dentro de uma atividade, tá bom? Então, eles viram que exercícios, quando eles são realizados até o segundo limiar de transição metabólica, e agora aqui mais para quem é da área de treinamento, né? Quando a gente vai fazer exercício, a gente tem uma transição, momentos onde o nosso metabolismo ele é marcado por uma transição, tá? E essa transição, ela pode delimitar as intensidades de treinamento. Então, quando o professor fala, vamos fazer um treinamento aeróbio moderado, significa que ele está entre o L1 e o L2. Vamos fazer um treinamento com uma intensidade maior, né? Aí significa que ele está do L2 para cima, por exemplo. E aí existem outras divisões também, né? Com relação a essas intensidades, mas eu vou usar essa aqui que tem a ver com a explicação que também eu vou usar lá na frente. Beleza. Então, se você fizer exercício até esse segundo limiar, a escala de afeto tende a ser positiva. Então, você tende
a sentir o exercício de forma mais prazerosa. Só que quando a gente passa do segundo limiar, existe uma tendência maior dessa escala começar a se tornar negativa, mais desprazerosa. Se você não entendeu o segundo limiar, vou dar um exemplo agora bem grosseiro aqui, mas normalmente o segundo limiar é quando você está fazendo um exercício aeróbico, uma corrida, né, uma caminhada muito rápida, dependendo do nível de treinamento de cada um, onde você começa a ficar tão ofegante a ponto de você já não conseguir mais conversar com outra pessoa. Nesse ponto onde você começa a respirar tão rápido que fica difícil conversar, né, a frequência respiratória fica tão alta que fica difícil conversar, então você está passando desse segundo limiar aí que eu tô falando, tá? E aí eu peguei uma revisão sistemática com meta-análise, que vai estar aqui também na postagem do episódio, que ela fez uma avaliação de todos os estudos que pesquisaram exercícios com intensidades autosselecionadas, tá? E aí eu vou tentar dar uma resumida aqui no gráfico de floresta. Recomendo que vocês deem uma olhada para vocês acostumarem também a extrair essas informações dos estudos, tá? O gráfico de floresta, aquele forest plot, ele é um gráfico que tem aqueles diamantezinhos, né? Tem os estudos, tem o desvio, né, do estudo, o peso dele, e aí ele fica um pouquinho pro lado direito, um pouquinho pro lado esquerdo, e é uma forma visual da gente ver o resultado dos estudos que entraram em uma meta-análise. Então, se a gente for olhar aqui e comparar o exercício autosselecionado com o exercício com intensidade imposta, né, nas pesquisas, o que eles fazem? Eles fazem o exercício, a pessoa escolhe quanto ela vai correr. E depois, eles fazem um exercício numa intensidade que o pesquisador fala. Ó, você vai fazer agora desse jeito. Você não vai poder escolher mais, tá? Quando a intensidade imposta, ela é igual à intensidade que a pessoa escolheu. Pô, Yuri, como que você faz isso? Por exemplo, tem um estudo que também vou deixar aqui na postagem citado. Que eles fizeram um exercício usando um negócio que chama CompuTraining. Que é um computador ligado numa bicicleta ergométrica. Que tem lá um videogame lá, um bonequinho pedalando. E quando você pedala, aquele bonequinho pedala também. Se você acelera, o bonequinho acelera também. Então o bonequinho vai fazer um percurso lá, dentro de um ambiente virtual. E você que vai lá fazendo 20 minutos de exercício. Você acelera quando você quer, quando você cansar, você desacelera. E aí, na segunda ida ao laboratório, os pesquisadores falam assim: agora você vai acompanhar este bonequinho aqui. Não vai nem mais rápido, nem mais devagar. E aí, eles vão colocar o seu bonequinho na bicicleta de novo. E o bonequinho que representa você na outra vez que você foi no laboratório, na vez anterior. E aí você vai acompanhando aquele bonequinho que era você na primeira vez, entendeu? Então você não vai poder mais escolher quando se acelera, quando você diminui. A intensidade foi imposta, mas a intensidade imposta vai ser a mesma que você fez da outra vez, porque você vai ter que acompanhar um bonequinho que vai repetir todo o seu padrão de exercício. Então, beleza. Quando a gente faz o exercício na mesma intensidade que a gente autosselecionou, não tem diferença aí nessa escala de afeto. O prazer e o desprazer é igual. Quando a gente faz o exercício abaixo do segundo limiar, a escala de afeto, ele é um pouquinho maior. Então, se eu comparar alguém que fez o exercício abaixo do segundo limiar com uma pessoa que fez exercício em uma intensidade autosselecionada, se você fixar lá a intensidade abaixo do segundo limiar, ela já sente um pouquinho mais de desprazer. Se ela fizer exercício no segundo limiar, aí o desprazer ainda é um pouco maior quando comparado quando ela escolhe a intensidade. E quando ela faz o exercício acima do segundo limiar, aí o desprazer, né, acaba sendo maior ainda, tá? E isso tudo, quando eles vão classificar, né, eles classificam essas medidas, tipo o tamanho do efeito, né, como trivial, moderado e alto. Então, o que a gente pode ver aqui? Quando a pessoa vai fazer exercício em intensidades diferentes da intensidade que ela autosselecionou, o desprazer dela é maior, tá? E aí você pode se perguntar assim, pô, Yuri, como que a intensidade do exercício tá de alguma forma relacionada ao prazer, né? E isso é uma coisa que a gente já discutiu em 2 podcasts. No podcast 153, que a gente conversa com o professor Flávio Pires, que ele explica os mecanismos de fadiga, tem uma parte da explicação lá. E tem um podcast bem antigo, que é o 24, hein? A gente tá aí quase no 200. Se a gente voltar lá no 24, é um que a gente explica as teorias de fadiga. Aqui esse 24 ainda ele pode estar um pouco desatualizado, né? O 153 com o Flávio tá mais atualizado, mas se juntar os dois ali, você tem uma boa parte da explicação. Mas, qual que é a relação do prazer com intensidade?
Eu vou dar uma das explicações só para vocês terem ideia, mas conforme a gente vai aumentando a intensidade e o nosso cérebro vai recrutando mais os músculos, eles vão produzindo mais trabalho, todas as informações do corpo, a frequência cardíaca alta, esse input, né, esse drive de informações que está indo para o nosso corpo, fazendo os músculos se contraírem mais, e as informações que estão vindo, né, que eu falei, aumento de quantidade de CO2 no sangue, aumento de lactato no sangue, todas essas informações bioquímicas e as informações que comandam o nosso corpo quando a intensidade vai aumentando, elas passam como se fosse por um filtro no nosso cérebro, que aí este filtro, uma das regiões que faz isso é o córtex insular, que ele vai começar a fazer a gente ter a sensação de desprazer. Pô, tá ficando cansado, nossa, minha frequência respiratória tá muito alta, tá ficando difícil de respirar. E essas sensações, elas vão construir, agora eu tô falando de uma capacidade cognitiva, ela vai construir a sensação que a gente tem de isso tá ruim, não tá gostoso mais fazer esse exercício. E essa sensação é uma das formas que o nosso cérebro usa para fazer a gente parar. Porque se a gente não tivesse essas sensações desprazerosas, a gente ia ficar fazendo esse exercício até a gente se lesionar dentro da esteira, até a gente correr, até ter uma lesão muscular de tanto correr na praia. Então, esses mecanismos, eles são uma das formas de fazer o nosso corpo frear, parar, tá? E aí você começa a sentir desprazer, né? E isso está relacionado também com essas explicações de que o porquê que a gente cansa, dos mecanismos de fadiga, tá bom? Aqui só fazendo um parênteses, né? Atletas, a gente fala, né, que o atleta, a diferença do atleta tá dentro da cabeça dele, porque o atleta, ele consegue tolerar esse desprazer em níveis mais altos, por isso que ele consegue às vezes alcançar desempenhos físicos maiores, porque ele consegue tolerar essa faixa de desprazer que as pessoas normais, como eu e você que tá ouvindo, provavelmente, fala assim, ah não, pra mim já chega de sentir dor, cansaço, sofrer, mas para um atleta não, né, ele consegue ir num limitezinho a mais, que é o que faz a diferença, tá? Agora tem uma explicação aqui que é muito legal, que ela chama teoria do modo duplo, que tem a ver com isso que a gente acabei de explicar também, tá? Ela foi proposta, agora se prepara, porque é um professor da Universidade de Iowa, ele estuda a psicologia do exercício, e o nome dele, se prepare que eu não tenho nem ideia como eu vou soletrar isso, ou falar isso da maneira correta, é Panteleimon Ekekakis. Panteleimon Ekekakis. Meu grego deve estar enferrujado, então falei tudo errado. E este professor, ele tem uma explicação, vou deixar o link também, vale muito a pena dar uma olhadinha na página dele, onde ele explica essa teoria do duplo modo, mas é basicamente assim. Quando você começa a fazer exercício, a gente tem dois fatores, por isso que chama duplo modo. Fatores cognitivos e fatores interoceptivos. Os fatores cognitivos, eles vão avaliar, por exemplo, essas percepções do nosso corpo. E aí, tem muitas outras coisas envolvidas com esses fatores cognitivos, né? Um exemplo que ele dá chama autoeficiência, autoeficácia. O que é autoeficácia? O quanto você acha que você é bom em alguma coisa. Por exemplo, eu sou bom de desenhar. Então, se for fazer uma brincadeira lá, aquele jogo lá, imagem e ação, e for brincadeira de desenho, eu me garanto. Eu falo, galera, vamos lá que vamos ganhar. Isso é autoeficácia. Eu sei que eu sou bom, né? Pra fazer um desenho ali, eu sei que eu me garanto, tá? Você deve ser boa em cantar, por exemplo. É você que tá me ouvindo que é boa em cantar. A gente vai no vídeo o quê? Canta aí, Yuri. Pô, eu não vou cantar não, eu sou mó ruim. Mas você que é boa em cantar, você tem uma autoeficácia. Você fala, pô, eu sou bom em cantar, eu me garanto. E aí você vai lá e canta, né? Você tem menos restrições pra isso. Então, são esses fatores cognitivos. E os fatores interoceptivos tá relacionado com o teu VO2, com a produção de lactato, que são os sinais que o seu corpo vai dando sobre o estado que ele tá. Né? Quando ele vai fazendo exercício, né? Lembra que a gente vai mudando, a gente vai consumindo mais glicose, a glicemia vai abaixando, os estoques de ATP vão abaixando, a quantidade de lactato circulante vai aumentando, o pH vai mudando, né? O pH do seu sangue ele vai diminuindo. Isso tudo cria um ambiente, né, que vai te dar essas informações internas. Quando a gente fala de interoceptivo, né, é como se fosse uma percepção de você por dentro. É igual aquela sensação de estar com o estômago cheio, sabe? Acabei de almoçar. Aquela sensação de barriga cheia, isso é uma percepção interoceptiva, tá bom? Então, quando você começa a fazer exercício, esses fatores cognitivos, né, eles vão te informar que, pô,
o corpo está se exercitando, a frequência cardíaca está aumentando, né? O lactato está aumentando, mas ao mesmo tempo você vai pensando, poxa, ok, eu tô bem, eu consigo, esse comecinho eu consigo, acabei de fazer exercício agora, então é como se fosse uma negociação entre os fatores cognitivos e as percepções do seu corpo. E aí, isso vai aumentando conforme você vai progredindo no exercício, né? Faz de conta que você está correndo e a intensidade está aumentando. Quando você vai para intensidades maiores de exercício, esses fatores cognitivos têm que negociar mais, né? Porque as respostas do seu corpo, as questões interoceptivas, estão informando que a gente está chegando numa intensidade alta. A máquina do seu corpo está sendo esforçada num limite maior. Mas, e aí que a gente começa a ver a diferença entre as pessoas. Se você é treinado, você fala, ok, eu consigo lidar. Eu tô respirando bem rápido, tô suando bastante, tô sentindo desconforto, mas eu consigo lidar com isso. Eu já tô acostumado com isso no meu treino. Agora, se é uma pessoa que já tá mais destreinada, por exemplo, poxa, já tá chegando num limite aqui que eu nunca percebi, né? E aí, o seu cérebro começa a perder essa negociação e começa a tentar se convencer a parar. Agora, quando a gente vai para intensidades severas, esses fatores interoceptivos vão lá no alto, e aí, esses fatores cognitivos, né? Eles vão descer muito. O que significa essa descida dos fatores cognitivos? Não dá, tá muito pesado, tá muito forte. E é aí que o desprazer começa a aumentar, entendeu? Então, o prazer, ele vai acompanhando de maneira positiva, enquanto esses fatores cognitivos vão negociando com as informações do seu corpo, falando assim, tá pesado, tá forte, mas ok, eu consigo lidar com isso. E o exercício é prazeroso, né, até esse momento. Mas quando esses fatores cognitivos começam a não dar conta de, vamos dizer assim, justificar as sensações que você está tendo no seu corpo, aí o desprazer começa a aumentar. E aí aquilo começa a ficar ruim, né? E aí você começa a não achar aquela atividade tão legal assim. Beleza? Agora, um problema que eu sempre gosto de falar, né? Quando a gente vai avaliar estudos, todos têm as suas limitações, né? Antes da gente ir para a próxima parte, essa meta-análise, ela tem uma assimetria dos estudos. O que significa? 3 estudos ali, se você olhar um gráfico de funil, que jogam um tamanho de efeito muito alto, né? Pro lado positivo. Então, essa meta-análise ela tem um problema aí. A gente precisa de mais estudos com resultados que possam se contrapor ali para preencher esse gráfico de funil. Então, sempre que a gente for olhar todo o estudo, né, você tem que tentar incorporar o resultado dele com a limitação que ele teve ali, que ele apresentou ali. Então, um direcionamento ali um pouco forçado para um lado, tá bom? A questão fiz uma pergunta sacana no começo desse podcast, que eu coloquei, se correr no ritmo, no seu próprio ritmo, dá resultado ou não. Eu vou falar agora uma parte aqui que é a minha opinião de merda, tá? E lembrando, sempre que eu falo que é minha opinião de merda, aqui eu não tô falando baseado em estudos aqui, tá? A gente precisa ainda de pesquisas que avaliam o efeito a longo prazo para saber se correr em intensidades autosselecionadas tem efeitos em desfechos de treinamento, né? A gente não sabe se correr em intensidade autosselecionada faz a pessoa perder peso, se o objetivo dela for esse, faz a pessoa melhorar a capacidade aeróbica, se o objetivo for aquele, faz a pessoa melhorar a velocidade de corrida, se o objetivo dela ficar mais rápida, tá? A gente não sabe, tá? Mas também fica aí uma pulguinha atrás da orelha, que é uma hipótese que o próprio artigo levanta. Será que, se a gente escolhe a intensidade que a gente vai correr, normalmente a escala de afeto são escalas positivas. Quando a gente escolhe a intensidade que a gente vai correr, o afeto tende a ser positivo. Então, tende a ser um exercício prazeroso. Só que, será que a gente não precisa fazer intensidades maiores e ir nessa parte onde o exercício começa a se tornar um pouco desprazeroso para a gente poder treinar melhor o nosso corpo? Será que eu sempre correr com uma intensidade autosselecionada, eu nunca vou experimentar exercícios com intensidades mais altas, né? Será que isso não pode demorar para trazer adaptações para o meu corpo? Esse é um ponto que a gente precisa ver. Mas agora tem um outro ponto que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Quem me ouve, quem já fez aula comigo, quem ouve os podcasts, já falei isso várias vezes. Eu vou dar para vocês agora qual que é o segredo do resultado de qualquer exercício. Vou te falar qual a fórmula do sucesso para você ter resultado com qualquer prática. Sabe qual que é? Aderência. Não é o treinamento que está na moda, não é a dieta que está na moda, não é a cor de top que está na moda, não é nada disso. Não é o suplemento que está na moda. Nada funciona
se você fizer e parar, né? Isso aí é óbvio, você não precisa nem fazer faculdade para entender isso. Então, você se manter dentro de uma rotina de treinamento e você não desistir daquilo, independente do que for, é o que vai dar resultado. Eu sempre dou um exemplo. Faz de conta que tá na moda CrossFit, tá? Faz de conta que você tá ouvindo isso aqui em 2040 e o CrossFit saiu de moda, tá? Em 2022, gente, nessa época aí, existe uma coisa que tava na moda que chama CrossFit, você do futuro, tá? E a moda é CrossFit. Aí eu pergunto pra você assim, o que é melhor? Fazer CrossFit pra melhorar a aptidão física ou ir caminhar na praia? Aí tem gente que vai falar assim, CrossFit, você sai de lá morrendo, né? Você quase desmaia e caminha na praia com uma atividade bem leve. Agora, eu vou refazer a pergunta pra você. O que é melhor? Fazer CrossFit forçado. Aí depois de 3 meses você não aguenta mais ver a cara daquelas pessoas. 3 meses você desiste. Ou você caminhar na praia por 15 ou 20 anos da sua vida. Qual que vai trazer melhores resultados para o seu corpo, para a sua aptidão física? Tá vendo a diferença? Como a aderência faz diferença? Com certeza, 20 anos de caminhada é muito melhor que 3 meses de CrossFit, tá? Então, aderência é a fórmula do sucesso. Por isso que, agora eu vou dar a minha maior opinião de merda aqui. Exercícios com intensidade autoselecionada têm escalas de afetos positivas. Eles são considerados prazerosos de acordo com as pesquisas que eu trouxe aqui. E quando uma atividade é prazerosa, ela libera lá endorfinas, ela vai liberar dopamina. E esses neurotransmissores, esses hormônios, ajudam você a ficar, vamos dizer assim, entre aspas, viciado no exercício. Viciado no sentido de você vai criar condições onde o seu cérebro vai querer repetir aquela dose de novo depois. E aí você vai lá no outro dia e faz mais um pouquinho de exercício. E você seleciona a intensidade que você quer fazer naquele dia e você vai reforçando isso. Isso é um ponto bom, né? Do exercício com intensidade autoselecionada. Agora, para você que é personal trainer ou você que é praticante de exercício físico, se force, né? Às vezes, para fazer algum treinamento um pouquinho mais forte. Ou peça para alguém, ou peça para um profissional. Fala assim, você pode me dar aí uns treinos mais fortes para eu encaixar aqui no meu planejamento de treino? E aí, às vezes, você vai fazer algum exercício mais forte. E mesmo que ele seja desprazeroso, para quê? Para você conseguir explorar intensidades diferentes de treino, que a gente também tem evidências científicas que a alternância entre intensidades também é benéfica para melhorar no treinamento aeróbio, né? Nas variáveis de desfecho para treinamento aeróbio. Então, você mistura um pouquinho dos dois. Então, por exemplo, você que é personal, não dá o treino todinho pro seu aluno todos os dias da semana. Uma semana você fala assim, meu querido, hoje, né? Nós vamos fazer HIIT, por exemplo. As pessoas que eu faço consultoria, que eu ajudo com prescrição de treinamento, eu falo assim, hoje você vai fazer aí 5 tiros a 10 km por hora, por exemplo, tá? Amanhã você vai fazer 4 km. Qual que é a velocidade, Yuri? E você que escolhe. Você vai fazer 4 km. Se você quiser correr, andar, virar estrela, engatinhar de bunda no chão, você que sabe. Aí a pessoa escolhe. E aí nessa que ela escolhe, eu tô dando, né, chances dela ter essa parte do prazer. E aí eu consigo envolver a pessoa quimicamente, vamos dizer assim, neuroquimicamente, com a prática do exercício, né? Porque aí, em alguns momentos, eu prescrevo o exercício com intensidades mais altas, porque, né, faz parte do planejamento, para a pessoa ter alguns benefícios lá que ela vai precisar ter. Mas também, em outras partes, eu deixo ela livre para escolher a intensidade, e aí ela consegue fazer o exercício, a atividade lá, e ter esses benefícios, tá? Então, exercício, correr no seu ritmo, dá resultado? E eu vou dar a resposta mais sacana que tem, que é depende. Mas é um depende mais no sentido de dar resultado, sim. Por quê? Fazendo o seu ritmo, se você vai estar sempre com a sensação, né, de prazer, significa que você vai ter uma aderência alta a esse exercício. As chances de você desistir vão ser bem baixas. Então, no final das contas, vai te dar algum resultado. Vai ser melhor do que você não fazer nada, ou que você escolher uma coisa que você não gosta e você desistir, tá? Agora, esse resultado poderia ser um pouquinho melhor? Acredito que poderia, né? A gente não tem estudos para ver a longo prazo. Então, de novo, na minha opinião, se a gente conseguisse aí fazer um planejamento onde a gente misture um treinamento com intensidades autoselecionadas pelo praticante, né? E atividades aí um pouco mais intensas, poxa, isso seria uma coisa bem legal também. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui.
A apresentação deste programa foi feita por mim, Yuri Motoyama, a produção e edição também. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Esse podcast ele tem o apoio do nosso ouvinte, Diego Justechen. Hoje só nome complicado, né? Então, Diego, falei teu nome errado também, provavelmente. E o 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, né? Que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você gosta de ciência, você pode ouvir o 4 de 15 lá e um monte de outros episódios sobre vários tipos de ciências diferentes. É um portal muito legal de divulgação científica. Fique bem, até o próximo episódio. Não esqueça de mandar sua pergunta pra gente responder e arrume sua coluna.